3 tape decks da marca Sony, um 30BS, um 5BS e um 206SD. Qual a diferença entre eles? A diferença é que esses dois equipamentos, na teoria, teriam sido feitos no Brasil e esse aqui feito no Japão. Mas será que é isso mesmo? Vamos conferir aqui nesse vídeo? Então o que a gente vai olhar aqui nesse vídeo hoje? A gente vai tentar descobrir se realmente esses equipamentos foram feitos no Brasil ou simplesmente montados aqui no Brasil pela Sony. Algumas diferenças, principalmente na nomenclatura, em alguns lugares onde está escrito alguma coisa óbvio em português, coisas que esse equipamento não tem, por ser japonês, mas a gente vai tentar descobrir, vai tentar analisar para saber se realmente eles foram fabricados no Brasil ou somente montados. A gente sabe que a Sony introduziu só alguns dos seus equipamentos no Brasil, porque ela tinha fábrica no Brasil, então ela pegou lá os seus equipamentos que eram feitos no mundo inteiro. Sim, o 5 sem UBS foi feito no Japão. O 30 sem UBS foi feito também no Japão, né? Então a gente vai tentar descobrir se esses equipamentos foram realmente feitos no Brasil ou se até mesmo, por que não, a própria Sony japonesa já não fez com a nomenclatura específica para o Brasil e vieram eles para o Brasil. Uma curiosidade, né? Nessa época talvez não, mas alguns equipamentos um pouco mais recentes, principalmente a linha preta da Sony, também a gente pode comparar até melhor, porque a gente tinha o Paraguai. Nessa época não tinha muito o Paraguai, mas a gente tinha o Paraguai a partir de 89, né, 88, 89, 90 tinha o Paraguai. Então o pessoal comprava equipamento no Paraguai, e normalmente os equipamentos que eram do Paraguai são os equipamentos que vieram do Japão ou da América ou de algum outro lugar, certo? E tinha os que são feitos no Brasil. Então aí sim a gente poderia ter uma comparação legal, porque você pega equipamentos que vieram para o Brasil, que foram feitos para o mercado americano, para o mercado japonês. Mas aqui no caso, a intenção desse vídeo é essa, é tentar descobrir se esses dois equipamentos ditos feitos no Brasil não são simplesmente equipamentos que eram vendidos lá fora, com algumas diferenças aí para dizer que era feito no Brasil. Bom, além do BS, né, que são equipamentos que a gente percebe no manual também, ó, BS, se você pega o manual 5 sem o BS, quer dizer que é um manual que provavelmente está em inglês, né? Então, além do BS, existem algumas coisas, né, que chamam a atenção da gente, dizendo que talvez o equipamento seja japonês ou não. Bom, como disse, o ideal mesmo seria pegar um equipamento igual a esse, feito no Japão, e um nacional. Mas se olhar aqui tudo que está escrito no equipamento, até inclusive lá tem um selo japonês, né? Tudo que está escrito aqui no equipamento, todas as nomenclaturas aqui são todas universais, né? É praticamente universal. Até mesmo os equipamentos que são feitos aqui, eles utilizam esses mesmos nomes, tipo Play, né? Que Play, que é uma palavra americana, Type, né? Ou Chip, né? Do tipo de fita, Dolby, cassete, estéreo, todos esses nomes que você encontra aqui, você vai encontrar no japonês também, sem problema, porque como eu disse, repetindo, são nomenclaturas universais, né? Então, tipo, você utiliza em praticamente todos os equipamentos. E eu estava dando uma boa olhada aqui, a gente não consegue encontrar nada que me diga que um equipamento desse foi feito no Brasil usando o nome, usando termos em português. Se ele fosse totalmente abrasileirado, né? Aqui no Play seria o quê? Tocando. Então, tocando. Avanço, retrocesso, né? E não essas nomenclaturas que a gente encontra aqui. Existe sim, né, alguns equipamentos mais antigos, eu acredito que National, existem aqueles rádios gravadores, tem sim alguns equipamentos. A própria Gradiente usava algumas nomenclaturas nos seus amplificadores, né? Em vez de bass, usava lá graves, né? Então tem sim, mas aqui a gente não percebe nada disso. Mas vamos olhar lá atrás sim tem alguma coisa escrita em português, vamos olhar. Bom, e aqui atrás, vamos tentar dar uma olhada, ó, temos um selo aqui, ó, né, que diz aqui fabricado no Brasil, né? Aqui a mesma coisa, temos um selo, ó, fabricado no Brasil, mas a gente percebe que é um selo colado no equipamento. Aqui sim, ó, advertência, né? Então está em português, tá? Aqui não, aqui a gente tem todas as nomenclaturas, como eu disse, universal. Aqui
Claro que aqui a chave de voltagem provavelmente esse equipamento foi projetado para o mundo, né? Porque a gente tem 220, 110, 120, 110, 240, 220. Então foi projetado para o mundo. Esse aqui já é a mesma coisa, 110, 120, ele diz aqui que é igual, né? Não sei. E aqui 220, 240, ó. Voltagem seletor. Tá em português, certo? Aqui o Dolby também, ó, tem a serigrafia, então foi feita uma serigrafia no equipamento em português, ó, dizendo aqui que o Dolby tal, sobre licença. Então, já aqui, ó, Remote Control, né, uma nomenclatura que não é, aqui deveria estar assim, controle remoto. Deveria estar escrito aqui, né? Se fosse totalmente abrasileirado. Já no equipamento japonês, primeiro a gente tem características, tipo o tipo de tomada, né? Mas, batendo na tecla, esses equipamentos eles foram feitos também lá no Japão para o mercado mundial e para o mercado japonês, ou para o mercado americano, ou para o mercado europeu. Então eles saíram do Japão assim. Não quer dizer que o equipamento que tem esse tipo multivoltagem, ele tenha sido feito, projetado a gente sabe que não. Como eu disse, esse mesmo equipamento ele é feito no Japão e aqui, então o projeto é japonês, né? Mas for fabricado aqui, não precisaria, né? Aqui, se esse equipamento aqui fosse nacional mesmo, para que eu iria ter o 240? No Brasil nunca teve 240, pelo que eu sei. Sim, 110, 120, sim, mas 240? Não, né? Então, continuando, e já o japonês tem as tomadas, que são diferenciadas, mas tudo isso a gente pode... Isso a gente pode mudar aqui mesmo, ó. Então aqui é japonês, tem o selo japonês, mas aonde eu quero chegar? Em 2 pontos, né? Se esses equipamentos foram fabricados no Brasil, eles vão ter capacitores, que é uma coisa que identifica um equipamento nacional, capacitor nacional. Porque sim, lá nos anos 70, apesar desse aqui ser dos anos 80 e esse aqui ser do início dos anos 80, nenhum deles é dos anos 70, eu acho que talvez esse seja, mas esses dois não. Então a gente sabe que nos anos 70 a gente tinha uma indústria que teria um incentivo, né, nacional do governo para que utilizassem produtos nacionais. Então, quando você produzia um equipamento, o capacitor tinha que ser nacional, o transistor tinha que ser nacional. Então tinha esse incentivo que a gente já comentou, já bateu, já conversou, já debateu sobre isso aí em outros vídeos, outra oportunidade. Então, para a gente tentar identificar mesmo se é nacional, vamos olhar por dentro e olhar, ver se tem componentes nacionais aqui, se tem alguma coisa made in Brasil aí dentro, né? Outra coisa que a gente pode tentar identificar é, exemplo, esse manual, como eu disse, ele tem o FX5 normal e o aqui sim, né? E o FXBS. É o mesmo manual, tanto para o internacional, né, como para o nacional. Só tem o BS. Então o que eles fizeram? Eles simplesmente traduziram o manual, consegue entender? Se eles fizeram uma tradução livre do manual em inglês para o português, a gente vai encontrar algumas coisas que não casam, né? Isso é uma coisa que normalmente você faz. Se você pegar um texto em inglês e traduzir literalmente para o português, às vezes tem coisas assim que você tem que fazer as adaptações, tem que adaptar, né? Tente entender um pouco sobre dublagem de filme, né? Muita coisa que você escuta numa dublagem de filme não é o áudio original, né? Foi simplesmente adaptado, né, para que ficasse melhor na língua do país aonde foi dublado o vídeo. Então, se foi feita uma tradução literal aqui, a gente vai encontrar algumas coisas que não faz sentido. E agora, se ele foi realmente produzido, olhado, tal, e olhado todas as funções em inglês e simplesmente transportado para o português, a pessoa simplesmente pegou o que entendeu do inglês e passou para o português, não. Então isso é uma coisa que eu vou olhar aqui também, tá? Mas eu acho que o mais interessante é abrir aí para a gente ver se tem alguma coisa dentro que seja ou nacional, ou que identifique, né, que ele realmente tem componentes feitos no Brasil e não são kits vindos do Japão e montados aqui. Vamos olhar? Bom, eu abri aqui o 30DS, por quê?
Porque normalmente o 30, eu acho que é o deck que mais foi vendido no Brasil, né? O 5BS já é mais difícil a gente encontrar ele aí, né? É um equipamento mais raro. O 30BS ele saiu até no System, que a Sony juntou lá, que é o tal do LBT1000, se eu não me engano, né? Juntou lá com o receiver com o 12BS, fez um conjunto todo fechado. Então, eu acho que esse equipamento aqui a gente pode tentar encontrar alguma coisa made in Brasil aqui dentro, né? Óbvio que a parte de mecanismo, né? Esse tipo de engrenagem, até mesmo motor, né? Não vai ter nada made in Brasil, ó, made in Japan, óbvio, né? Porque isso aqui a gente não tinha condições de fabricar na época, nem isso, nada da parte de mecânica. Mas como eu disse, componentes sim, né? Trafo também, principalmente porque a gente tem uma característica aqui que ele tem que ser multivoltagem, mas ó, Sony, um código e não vejo nada escrito Made in Brasil. Bom, e aqui, né, na placa, como eu comentei na parte externa do equipamento, a gente encontra termos, né, que não podem identificar que essa placa foi impressa no Brasil, né? Aqui, ó, Power Supply, né? Então, são nomenclaturas REC, AMP, são nomenclaturas universais e com código americano, né? Teria que ter alguma coisa me dizendo que isso aqui foi realmente estampado no Brasil, mas não vejo nada. Agora, componentes, né? Vamos olhar aqui. Normalmente, o que a gente encontra, que era muito fabricado no Brasil, que tinha fábrica no Brasil, claro, os transistores também, mas os transistores você não vai identificar eles se eles são nacionais ou não. Vai ser difícil, né? A não ser que exista algum código, né, que seja específico nacional. Exemplo, que eles usassem um código europeu, né, desse tipo de componente, e aqui usasse o outro, né, o equivalente com um código americano, digamos assim. Mas mesmo assim você não vai conseguir identificar se ele é nacional ou não. Deixa eu ver aqui, nada escrito. Estou tentando encontrar alguma coisa que possa me identificar que seja nacional, que seja feito no Brasil. Não adianta. Tem que ir nos capacitores que a gente vai tentar encontrar. Só que tá bem complicado aqui. O pessoal que conhece, né, já provavelmente identifica se o capacitor é nacional ou não. Normalmente os capacitores nacionais são os laranjinha ou aqueles Philips azul, acho que eram produzidos no Brasil. Eu acho que esses pretos aqui não são produzidos no Brasil não, mas eu vou tentar encontrar alguma coisa que me diga que isso aqui foi feito no Brasil e já vou mostrar para vocês. Então, analisando bem aqui, olhando tudo, né? Os pretos são, acho que Nishikon, não consigo enxergar aqui. Bom, os pretos aqui, ó, tudo Nippon, né? Agora eu te pergunto, né? Se uma placa dessa tivesse sido impressa no Brasil, eles iam deixar de perder, né? Deixar de perder, tá certo, deixar de perder a oportunidade? Não, eles deixariam... agora porque eu vi aqui que pulou minha correia, ó. Putz, arrebentou a correia dele. E ele estava funcionando. Mas a correia foi pro saco aqui, eu tenho que trocar. Bom, então o que acontece? Você acha que no Brasil eles iam perder a oportunidade de, quando fazia a estamparia dessa placa, colocar aqui um Made in Brasil? Acho que não, né? Eles iam colocar assim, Made in Brasil. Assim como o japonês faz, ó. No próprio potenciômetro, na bunda do potenciômetro, ó. Japan, né? Capacitor, Nippon, né? Então, aqui tem dois laranjadinhos, ó, mas acho que são japoneses também. Então, resumindo, né? Nem vou abrir o 5BS, tá? Porque a gente sabe que também, eu só quis mostrar que com certeza que lá não tem nenhum componente nacional. Então, o que eu quis mostrar aqui, que por mais que esse equipamento aqui seja nacional, tenha sido produzido pela Sony nacional, provavelmente ele não foi montado, né? Ele não foi... Ele não foi totalmente montado no Brasil, né? Ele foi simplesmente pego os kits, ou então pode ter vindo desmontado, né, esse equipamento e simplesmente encaixado uma parte aqui, colocado e montado no Brasil. Mas as placas, é o famoso kit, né? Vem todos os kits e só junta as partes e coloca. Ou pior ainda, na minha opinião, né? Pode ser pior ainda, porque talvez, eu não lembro como que era a fábrica da Sony no Brasil nos anos 80, mas talvez o que poderia ter acontecido?
que a própria Sony Brasil, porque encomendava esses equipamentos do Japão, certo? Chegava pro japonês, ó, quero equipamentos, quero 30 BS, que na verdade eu quero 30, né? O TS30. Quero sei lá quantas mil unidades. Aí mandava pro Brasil, ou em kit, como eu acabei de dizer, ou então pior ainda, na minha opinião, já mandava com a própria serigrafia. Então quer dizer que em vez dessa serigrafia que você está vendo aqui ter sido feita no Brasil, né, esse selo ter sido feito no Brasil, talvez isso aqui já viesse assim mesmo, vindo do Japão, já com o selo, já com a serigrafia, e aqui simplesmente embalado na caixa, colocado o manual, até mesmo o manual pode ter sido traduzido no Japão. Não sei. São coisas que, se alguém souber, né, se alguém conseguir dizer realmente se isso aconteceu ou não, deixa aqui nos comentários que a gente continua discutindo sobre isso, né? Mas um vídeo para mostrar que alguns equipamentos que, principalmente Sony, porque o pessoal me critica muito com relação a Sony, vou fazer, ou se eu já fiz, vou deixar vídeos aqui com relação a isso, das pessoas me criticarem com relação a Sony, de eu não gostar de Sony, justamente por isso, né? Porque a Sony não produziu nada no Brasil, simplesmente montou as peças aqui, trouxe peças de fora, pior, nesse caso aqui pior ainda, só encaixou uma parte na outra, não produziu nada, ao contrário de um amplificador. Isso, no caso da Sony, aqui a gente tá vendo o tape deck, mas provavelmente tem amplificadores, receivers da Sony também era assim, mas ao contrário do Brasil, ao contrário de marcas nacionais, como o Gradiente e Polivox, que realmente produziram coisas aqui. E é isso que eu vou mostrar em um próximo vídeo, né? Falar sobre isso, sobre coisas que realmente foram feitas no Brasil, que não existe nada igual no mundo inteiro, e coisas que é um japonês com uma nomenclatura nacional e mais nada. Coisas da Sony. Deixa aqui no comentário o que você acha sobre isso, pra gente continuar debatendo. Um videozinho aí só pra mostrar que Sony Brasil, não sei não se existiu ou se existe ou se alguma vez na vida produziu alguma coisa aqui. É isso aí, valeu.